dia, sexto ano. Para nossa aula de hoje, então, pensemos que Deus está no controle de todas as situações e nos dará a força e a coragem necessárias para vencermos todas as tribulações. Amém. Então, a gente sempre tem que ter isso bem claro para nós, né? E esse também é o nosso conforto, né, espiritual, que Deus está no controle de todas as situações. E Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar coragem para a gente vencer qualquer problema que a gente tiver. A gente tem que pedir a Deus, tem que se apegar a Deus, que Ele vai confortar o nosso coração, ok? Hoje nós seguimos, então, vamos ao capítulo 7 hoje, da página 108 à página 122, revisando e corrigindo. O capítulo é Antigas Civilizações da América, Maias, Astecas e Incas. Aí eu volto a dizer de novo, quem está sem o seu livro, para agora o vídeo, pausa ele, vai lá pegar o seu livro e aí você volta e continua a assistir, ok? Então, Antiguidade na América. Antiguidade na América, nós vimos lá que predominaram essas três civilizações, os maias, astecas e os incas. Os astecas no Vale do México, os maias também uma partezinha aí do México, na península de Yucatán, e os incas na região andina, né, a Cordilheira dos Andes. Uma das coisas que a gente viu, que a prof passou na outra videoaula, era sobre uma história, né, uma lenda dos astecas, que vivia num território lendário, que seria lá ao sul da América do Norte. E segundo essa lenda, quando eles abandonaram as suas terras e partiram, eles abandonam e vão em busca de um novo local. Eles teriam sido guiados pelo deus da guerra e a principal divindade mexica. Eles eram conhecidos como, se autodenominavam, né, como mexicas e não como astecas, que foi o nome dado depois pelos espanhóis. Esses mexicas, então, esse deus teria dito para eles que eles iriam habitar, eles deveriam se instalar, ele escolheria esse local para eles. E eles iam receber um sinal, uma águia com uma serpente no bico, pousada em um cacto. E nesse local, então, eles acabaram construindo a cidade de Tenochtitlan, uma das principais cidades para eles. E aí aqui nós temos, a prof trouxe o Código de Mendoza, uma imagem que está no livro de vocês, no exercício 1, na página 113. Então, o que é essa imagem, que faz parte desse documento, chamado Código de Mendoza, nos traz? Tá? Ele vai mostrar as pessoas ali, provavelmente, né, os mexicas, e no centro tem a águia pousada no cacto. O que a lenda dizia? Que quando os mexicas saíram do local que estavam, e quando eles encontrassem um cacto com uma águia sentada em cima, com uma serpente no bico, era o local que eles deveriam construir a morada deles. E assim eles fizeram, né? Construindo a cidade de Tenochtitlan. Aqui nós temos ao fundo a imagem então de Tenochtitlan. Lá na atividade do Você é o Historiador, vocês têm uma imagem dessas, ok? Essa é uma obra conhecida como a Grande Cidade de Tenochtitlan e ela faz parte de um mural do pintor mexicano Diego Rivera. Se a gente observa bem essa imagem, o que a gente consegue ver? Ai, desculpa. A prof tá com a garganta dela coçando hoje.
um aglomerado de pessoas, né, comercializando, bem provável aqui, ó, né, pelas sacos que eles estão carregando e tal, trabalhando, estão trabalhando, e lá no fundo a gente vê a famosa imagem de Tenochtitlan. E a gente pode ser visto pessoas, então, tipo, talvez só circulando, sem tá fazendo nada, ó, aqui, simplesmente sentado, né? Aqui, alguém observando eles, tá? A gente consegue ver qual aspecto da civilização, né? As vestimentas, os traços, ó, o rosto dessas pessoas, que são características de povos pré-colombianos. E as construções deles também, ok? Na parte inferior, nós temos então uma mulher sentada aqui dentro de um cesto. Perdão. Aqui a mulher, né? Aqui embaixo a gente não consegue ver muito bem na imagem, nessa imagem aqui. Na imagem do livro vocês conseguem ver mais ou menos aqui pro ladinho assim. Uma mulher que está com cesto para esse lado aqui. É uma mulher que está com cesto na mão ali, vendendo o milho dela, que era um alimento super importante para eles. E aqui ao fundo nós conseguimos ver também as chinampas, né? Que era a característica deles. Aí a letra C do exercício Você é Historiador, tinha lá: a pintura apresentada é de 1945 e ela foi feita por um grande artista mexicano. Portanto, não se trata de um registro histórico da época da civilização azteca. Em sua opinião, o que levou o pintor Diego Rivera a representar a capital do Império Azteca em uma obra de arte? Então, essa é bem pessoal, né? Por que você acha que esse autor, esse pintor, tentou representar, né? Por que ele fez essa obra? E o Rivera, ele era um pintor que tinha uma preocupação sempre em valorizar a arte do seu país. Ok? Então, a letra C era pessoal. Agora, em relação aos maias. Tá? Os maias, a prof falou antes, eles viviam num território conhecido como a Península de Yucatán. Uma das coisas características deles, né, eles tinham o uso do chocolate, lá o chocoalte, eles desenvolveram de forma bem legal a astronomia, eles tinham um jogo lá, que era o futebol deles, né, o poc, um futebol diferente do nosso, e uma das coisas que chama a atenção deles são as construções monumentais. Então, na primeira nós temos ali Tikal, que fica na Guatemala, e Palenque, no México. São pontos turísticos hoje. E aí, quando a gente olha para essas construções, o que a gente pode concluir, né, pelos maias? Que eles gostavam dessas construções monumentais, extremamente grandes e amplas, e elas eram voltadas para as práticas religiosas. Depois, semelhanças entre os astecas e os maias. Os astecas eles cultivavam uma divindade que era representada por uma serpente cheia de plumas, que era chamada de Quetzalcoatl. Já os maias, eles adoravam uma figura bem semelhante, tá? E ela era conhecida como Kukulkan. Tá? Outra coisa que eles tinham parecido era a questão dos sacrifícios humanos. Eles faziam os mais diferentes tipos de sacrifício, conforme o deus eles faziam um sacrifício, conforme o que eles esperavam, né? Eles tinham essas construções já preparadas para isso, né? Que todas as escadarias, algumas pesquisas mostram que, né, nessa escadaria aqui, que tinha como se fosse um canalzinho, né, que esse sangue escorria,
eles sacrificavam a pessoa que depois jogavam escada abaixo. Pessoas que assistiam esses sacrifícios também se sacrificavam aqui embaixo, cortavam a orelha, cortavam o dedo, coisas assim bem estranhas à nossa cultura. Então, a semelhança entre esses povos, nesse caso, tá falando sobre religiosidade, e isso acontece pelo intercâmbio cultural, né? Um vai conhecendo a história do outro e eles vão repassando essas informações, um vai assimilando porque eles viviam em regiões próximas. Os objetos incas. Então, aqui nós temos nessa imagem, aqui elas são feitas de metal, né? No livro de vocês, elas aparecem em cerâmica. Então, nós temos aí a representação das lhamas, tá? Essas lhamas, elas eram animais usados pelos incas como transporte. Eles foram o único povo da América a praticar a domesticação desses animais, das lhamas e das alpacas. E só olhando para essa imagem, a gente não pode ter essa conclusão, né, de que foi um animal extremamente importante, mas outros documentos históricos fazem a gente chegar a esta conclusão. Astecas, maias e incas de novo. Os astecas, eles eram governados por um imperador e sua sociedade era dividida em camadas. A civilização maia nunca foi organizada em um império, tinha uma sociedade também estratificada em camadas. Já os incas eram separados por uma rígida estrutura social e na qual os maias pobres deveriam pagar impostos ao imperador. Né? Deixa o professor verificar ali. O professor escreveu aqui no qual os maias, não, no qual os mais pobres tinham que pagar impostos para o imperador, ou seja, eles também formaram um império. As culturas mesoamericanas, então, o que é Mesoamérica? É a região do sul do continente, que corresponde ao atual México, onde se localizavam povos antigos como os maias e astecas, então América do Meio. Os astecas e os maias tinham o milho como base da sua alimentação e realizavam rituais religiosos com sacrifícios humanos e praticavam jogos de bola, como a prof já falou antes e falei na aula passada. Conhecendo um pouquinho mais. Cidade de Tenochtitlan, que apareceu ao fundo daquela imagem do Rivera, foi a capital do Império Azteca. Ela era bem populosa, onde os homens e as mulheres desenvolveram vários tipos de atividades e o imperador era a figura central lá. Os alimentos, o milho, o cacau, a batata, lembra vocês fizeram trabalhos sobre isso, né, usando um desses ingredientes? Então, eles foram incorporados à cultura europeia a partir do contato com as civilizações da Mesoamérica. E lembrando ainda, os astecas viviam na região do México, os maias na Mesoamérica e os incas na América do Sul. Agora um desafio. Tenochtitlan é o nome da principal cidade asteca. Poctapoc é o nome que os maias davam a um jogo de bola. Quetzalcoatl é um deus asteca representado por uma serpente com plumas. Xocoatl é o nome de uma bebida à base de cacau que os astecas usavam. Milho era o principal alimento dos povos da Mesoamérica. Batata é o principal alimento dos incas. E Andina, Cordilheira dos Andes lá, né, é a região habitada pelos incas. E a astronomia foi muito desenvolvida entre os maias, ok? Essa atividadezinha aí é lá na cruzadinha. Atividades para vocês essa semana, reler o capítulo 7, páginas 108 a 122, fazer os exercícios 1 a 4 e as atividades de 1 a 6. Postar no AVA, a atividade, né, referente a essa aula, é a atividade 5 da página 121. Na primeira fase, a prof já tinha falado para vocês fazerem essa cruzadinha. Então, agora vocês vão tirar foto dela e postar. Ok, pessoal? Até depois!